Então estávamos lá, no artigo 1 da prima secunda, questão 62. Né? Segunda objeção. O bem da virtude consiste em ser conforme a razão. As coisas são lapidares, Santo Tomás parece que está cheio de uma lápide. Né? O bem da virtude consiste em ser conforme a razão, como já dissemos anteriormente. Mas o que é conforme a razão é natural ao homem, né? Pois a razão é a verdadeira natureza do homem. Logo, a virtude existe no homem por natureza. É um perfeito silogismo. Né? Terceira objeção. Se diz que uma coisa nos é connatural quando temos ela, como a temos desde o nascimento. Mas as virtudes se dão em alguns desde o nascimento, pois lemos em Jó. Aí ele usa um argumento da Escritura, né? Desde minha infância cresceu comigo a misericórdia, né? Fecha aspas. Logo a virtude parece existir no homem por natureza. Aí vem exatamente um argumento em contrário, como eu lhes disse. Né? Sede conta, ou por outra parte, o que existe no homem por natureza é comum a todos e não desaparece pelo pecado. Pois inclusive nos demônios permanecem os bens naturais, como diz São Dionísio. Que é uma tese que Santo Tomás defende, que o próprio demônio, ele não é mal por natureza, ele se fez mal em sua vontade, ele corrompeu-se na sua vontade, mas ele continuou com a natureza angélica, de uma grande excelência. Lúcifer é o anjo da luz. E mesmo nós, por mais que defraudemos a nossa natureza, ainda continuamos a ser homens. Viveremos e morreremos como homens, ainda que caiamos na maior decrepitude moral que possamos imaginar, ainda tem aquele princípio, aqueles princípios que distinguem a forma do homem. Então, repetindo. Por outra parte, o que existe no homem por natureza é comum a todos e não desaparece pelo pecado, pois inclusive nos demônios permanecem os bens naturais. Mas a virtude não se encontra em todos os homens, e se perde pelo pecado. Logo, não existe no homem a virtude por natureza. Só esse sede conta já bastava para refutar todos. O que existe na natureza é compartilhado por todos. Olha que formulação simples que leva a uma evidência. O rio sempre vai para o mar. A natureza sempre alcança, isso diz Santo Tomás, o seu óptimo. O que é natural, naturalmente acontece. O gato mia, ele procria, ele faz aquelas operações sempre, naturalmente. O que é natural pertence a todos. No gato pertence a todos os gatos. Ora, nem todos os homens são virtuosos. Alguns perdem a virtude pelo pecado. Então, só essa resposta já bastava para refutar todas as objeções. Mas ele vai dar a resposta magistral. Aí, com todos aqueles princípios metafísicos, antropológicos, teológicos, que aí na resposta magistral tudo vem de uma vez, num jorro de luz. É óbvio que a dificuldade de leitura do assunto está em que é necessário simplesmente o sujeito ter um mínimo conhecimento da base metafísica. Mas depois que se adquire, você vai caminhando com relativa facilidade, entendeu? Outros, pelo contrário, afirmaram que as ciências e as virtudes estão em nós por natureza, na medida em que possuímos capacidade de adquiri-las, não enquanto as possuímos perfeitamente, como diz o filósofo. E isto me parece mais verdadeiro. Para esclarecer este ponto, é preciso ter em conta que uma coisa é natural ao homem de dois modos: por natureza específica ou por natureza individual. E como cada ser se especifica segundo a sua forma e recebe da matéria a individuação, parêntese, diz Santo Tomás, a matéria é princípio de individuação. A forma é princípio de cooperação. O que se quer dizer com isto? Todos os entes operam a partir das suas formas. A forma como princípio substancial deles. A forma humana é a alma. A alma é a forma substancial do corpo. O corpo inanimado não é homem. Para você ser homem, precisa ter uma forma substancial, que é princípio intrínseco de movimento, tanto do corpo como das operações anímicas, que é propriamente a alma. Então é isso que ele quer dizer, e como cada ser se especiente, serente, que aqui é uma tradução, viu? Sei que essa edição espanhola peca por esse problema, traduz ente por ser. E como cada ente se especifica segundo a sua forma e recebe da matéria a sua individuação, é isso que ele está querendo dizer. É da matéria que nós recebemos essa individuação. Nós somos indivíduos por causa da matéria. Por isso, chamar alguém de indivíduo, do ponto de vista metafísico, é quase um insulto. Isso é uma pessoa. Toda pessoa é um indivíduo, mas nem todo indivíduo é uma pessoa.
Pessoa, segundo Boécio, é a substância individual de natureza racional. Mas nem todo indivíduo é pessoa. Aí essa resposta eu dei azar, que peguei uma enorme aqui, que ele vai arrolando argumentos para mostrar que, na verdade, a virtude não pode ser natural, dita natural em nós, de jeito nenhum. Até para começar pelo fato dela ser um hábito. Né? Que pode se perder, um hábito adquirido. Tudo que é adquirido pode se perder. Eu só não posso perder ou algo que está inscrito na minha natureza, a menos que eu corrompa a natureza de tal forma que realmente ela deixou de ser o que é, não participa mais daquela essência, ou se for algo de ordem superior, que Deus infunde, quem não perde nunca mais. Aí é uma virtude de ordem superior. Então, a causa da ciência natural, na verdade, de alguma maneira, é essa predisposição habitual que nós adquirimos com muito esforço e práticas recorrentes. Ninguém chega a ser virtuoso. Virtuose do violão só vai ser depois de estudar a vida inteira. No piano, um grande pianista. Né? Vai ser de hoje para amanhã. Então a virtude requer repetição, treinamento e, portanto, hábito. Né? E o vício é a mesma coisa, só que em dois momentos diferentes. Você não faz esforços para ficar vicioso. Você simplesmente deixa de fazer os esforços. Porque a vida espiritual ela não tem estagnação. Ou você está subindo, meu amigo, ou está descendo. Né? Só que a subida requer um esforço e uma consciência perfeita dos degraus que você vai ter que passar, sobrepujar. Ao passo que o vício não. O vício é simplesmente um letargo da alma. O sujeito vai ter uma preguiça, aqueles pecados capitais que vão deixando o cara sem reação, até ponto de ele tornar aquilo quase como uma segunda natureza da alma. Ele não consegue mais. Assim são os pecados capitais, por exemplo, são todos vícios. Do mesmo modo que a inveja é uma espécie de ódio à excelência alheia, isso é inveja, né? O sujeito inveja algo ou que alguém possui e ele gostaria de ter, algo bom, ou algo que a pessoa é, que é pior, né? Essa inveja é mais espiritual, né? O sujeito não inveja o Rafael só porque ele tem um carro novo, mas porque ele é brilhante, né? Ou porque ele tem uma qualidade, uma virtude qualquer. Então a inveja também tem graus, né? Então, da mesma forma que a inveja é uma espécie de ódio à excelência espiritual, a assídia é um ódio à própria excelência. É uma preguiça mental, é aquela atitude do sujeito que diz para ele mesmo, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Quem de nós já não se deparou com a criatura dessa? Isso vai trazendo uma preguiça para fazer as coisas que ele deve fazer. Né? E essa assídia ela tem várias filhas, segundo Santo Tomás. Né? A divagação da mente, porque o cara preguiçoso espiritualmente, o que ele vai fazer? A atividade da imaginação dele vai lá para a escultura, ele ouve aquelas músicas melódicas, imagina coisas extraordinárias, ele vai sendo refém, ele não consegue dar uma diretriz para a sua vida, ele vai, portanto, ficando mole. Aquele cara que não, analogamente é como um cara que não consegue levantar um peso de 3 quilos, ele vai ficando mole, só que é uma moleza espiritual, né? É uma moleza dos infernos, né? Tanto é que pecado capital. Então, assim, da mesma forma como as virtudes são esse hábito operativo bom, os vícios são hábito operativo mau, que corrompem aquelas potências da alma que têm seus fins específicos. Só que com esta distinção, o vício sempre pressupõe uma espécie de preguiça espiritual, né? Uma espécie de incapacidade de reação, né? Diante das coisas que a vida impõe. É muito diferente, como Cristo diz, ofereça outra face. Não é uma atitude de covardia, porque as pessoas às vezes falam do cristianismo e não têm conhecimento mínimo do que são as virtudes. Aí, na verdade, é uma virtude super excelente. Como diz Santo Agostinho, você não ama o inimigo porque é inimigo. Você o ama como semelhante em Deus. Se ele está numa situação deplorável, você poderia estar pior se não fosse a graça de Deus. Quando você oferece a outra face a alguém, não é por covardia. E esse oferecer a outra face não necessariamente é um oferecer a face fisicamente, mas e sim um deixar-se humilhar pelo mundo, às vezes não reagir a uma calúnia. Isso requer uma das virtudes cardeais, que eu estou vendo, eu não vou conseguir nem falar hoje delas aqui, que é a fortaleza. A fortaleza é essa virtude que consegue fazer um sujeito manter-se fiel aos seus princípios mesmo diante das maiores adversidades. Então, tanto do ponto de vista físico, como por exemplo um grande soldado que vai para a guerra e tem força para reagir ao inimigo, como do ponto de vista espiritual,
esse é muito mais difícil, que é mais difícil vencer a si mesmo do que vencer o outro. A fortaleza espiritual, ela requer essa firmeza nos princípios mesmo diante dos maiores dramas. E às vezes, essa fortaleza se manifesta por uma não reação. É virtude, né? Ela não é covardia. Por isso que às vezes entre a virtude e o vício, né, há um tênue, né, carbono, vamos dizer assim. Né? Umas se parecem com as outras. Né? Às vezes a virtude da economia se parece com a avareza. E assim com as demais virtudes e vícios. Existe um tênue momento em que aquilo que parecia ser uma virtude que estava se manifestando se torna um vício tremendo. Então, só para não perder de vez o fio da meada, anotei aqui sobre as virtudes cardeais, né? Falei das intelectuais, das morais tinha falado na outra aula, e sobre as cardeais segundo Santo Tomás, né? Que ele diz que as virtudes cardeais, na verdade, são as principais na ordem moral. O próprio da virtude cardeal é ser principal. É aquela sine qua non. Né? Sem a virtude cardeal, você não consegue ter nem as demais. É como uma bússola toda olhadinha, mas tem um norte essa bússola, né? Tem uma base. E entre as virtudes cardeais, que aliás tem a principalíssima, que aliás não só dentre as cardeais, mas é a principal de todas as virtudes meramente humanas, que é a prudência. Primeira virtude cardeal e fonte de todas as demais virtudes. A prudência, Santo Tomás a define como recta ratio agibilio, a reta razão no agir. Sem a prudência, nenhuma outra virtude pode haver. Por exemplo, a justiça. O sujeito que é imprudente, ele pode até ser acidentalmente justo aqui e ali, mas a imprudência, mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que ele cometa uma injustiça. A imprudência. Né? Então a prudência é principalíssima entre as virtudes cardeais e principalíssima entre todas as... Ele é a virtude supracapital. Do mesmo jeito que a soberba é um vício supracapital, porque alimenta todos os demais pecados, a virtude da prudência é a principalíssima. Né? E Santo Tomás diz que são 4, assim como a igreja. Né? Isso só que ele dá aquela formulação que a gente gosta de ver, aquela precisão, como eu li aqui. Às vezes ele frases são verdadeiras lápides de verdade no meio de um texto, que rebrilham e rebrilham. Então a prudência, que é a perfeição habitual do ato preceptivo, ou seja, preceitual. A prudência não só, hoje em dia nós confundimos, porque perdemos a noção do que eram as virtudes, a prudência como, nós achamos que a prudência é só uma virtude de defesa, né? Uma inação. O cara foi prudente, ele não agiu. Não é isso? Em geral, hoje se pensa ser a prudência, o cara ele podia fazer, mas pensou bem e não fez. Mas não é isso, é mais do que isso. Ela é a reta razão no agir. Às vezes ela aconselha, por isso que é preceptivo. Às vezes ela aconselha agir e às vezes não agir. Às vezes o imprudente é não reagir. Né? Por exemplo, se alguém vai fazer um mal para o seu filho, você tem como impedir, a prudência manda você agir agora. Não é deixar para depois da manhã. O cara vai dar uma facada no seu filho, você não vai agir. A prudência manda às vezes atacar. Então, é mais rico o sentido do que um mero, né, espécie de inação. Na verdade, ela é a reta razão no agir. Primeira virtude cardeal. E perfeição habitual do ato preceptivo. Habitual porque todas as virtudes são hábitos, como eu disse, e do ato preceptivo porque ela preceptua algo de acordo com a reta razão.